Queridos e amados do Senhor, que a graça e a paz de Jesus continua sempre presente em vossos corações. Hoje é dia de festa, 36 anos. Feliz aniversário, amada igreja. Aqui inicia-se um novo tempo, uma nova missão. E tudo para a honra, glória e louvor do nosso Deus. A Bíblia diz que toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao nosso Deus. Romanos 11:36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Queridos e amados, hoje nós celebramos apenas mais um ano de vida desta amada igreja, mas a renovação de uma missão sagrada. Você, igreja, não existe por acaso. Você existe para ser um sinal visível do reino de Deus na terra. Vocês estão aqui representando Deus. Que neste novo ciclo, o seu testemunho seja uma carta viva de Cristo nessa cidade. Amém? Queridos e amados do Senhor, celebrando um legado, um futuro com gratidão. Nós que conhecemos esta igreja, nós somos gratos a Deus pela vida dos amados irmãos. A marca dos 36 anos. Celebrar 36 anos não é apenas contar o tempo, mas é relembrar a fidelidade de Deus para com as nossas vidas, conforme está lá em 1 Samuel 7:12. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. E nesta caminhada passamos por diversas estações. Todas as igrejas, congregações, como nós lá, passamos por diversas estações. Assim como tem o clima, temos também a plantação, não é verdade? E a semente a ser lançada, né? Então a estação do plantio. A estação do plantio é interessante, porque se for só plantar é diferente, não é verdade? Mas não é assim. A igreja tem todo aquele trabalho, os plantadores, os semeadores têm todo aquele trabalho de preparar a terra. E essa terra tem que ser preparada com o quê? Com carinho. Eu me lembro muito tempo, meus pais também foram agricultores, e a plantação nossa nós tínhamos que deixar a terra bem limpa para jogar a semente. Porque senão ela já nascia com o quê? Com isso, né? Com matos. E não teria um crescimento saudável. Então, a estação do plantio. Mas antes do plantio, tivemos que preparar a terra. Segundo lugar, estação de regar. Regar aquilo que você plantou. E como devemos regar? Uma certa feita, nós fomos comprar verdura em uma certa horta, só que descobrimos que quando ele regava a horta não era com uma água bem saudável, era uma água contaminada, certo? E quando nós regamos as plantações, temos que regar com água boa. E a Bíblia diz que nós, como cristãos, somos quem? Dentro de nós sai o quê? Uma fonte de água saudável, uma fonte de água viva. E essa fonte de água viva, ela dá o quê? Vida e vida em abundância. Terceira estação. É uma estação boa. Estação da colheita. A estação da colheita, queridos e amados irmãos, é a estação maravilhosa, onde podemos glorificar a Deus pela dádiva dos frutos. Deus nos abençoe com os frutos quando nós fazemos todo o nosso trabalho de maneira especial, crendo que Deus está presente conosco e colocando nossas vidas diante dele. A igreja não existe para si mesma. Somos o quê? Somos eclésia, os chamados para fora, os chamados para fazer diferença. Nosso propósito é ser um sinal visível do reino.
um pedaço do céu aqui na terra. E em tudo isso temos um propósito: amando a Deus, fazendo discípulos e servindo a comunidade. Ah, queridos e amados irmãos, quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, as mãos de Deus derramam bênção sobre as nossas vidas. E um dos pontos que nos chama a atenção aqui é amando a Deus. Quando nós amamos a Deus, colocamos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, conforme diz a palavra de Deus: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas andam, as coisas mudam. Queridos e amados irmãos, amar a Deus é a raiz da nossa existência. O texto diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mateus 22, 37. Este texto nos traz uma grande mensagem para as nossas vidas. É nesse texto que nós temos que colocar nos nossos corações: o amor de Deus é a nossa razão social. O amor a Deus é a nossa razão de viver. Sem adoração genuína, nós nos tornamos apenas uma ONG, um clube social, aonde nos ajuntamos, aonde festamos, mas não sai daquilo. Saímos vazios daquele lugar. E aí nos traz uma grande motivação. Em 36 anos, o que sustentou essa igreja foi a fidelidade dos amados irmãos ao Senhor. Foi isso que sustentou esta igreja. Quando nós somos fiéis ao Senhor, e eu digo que muitas vezes, então lá na nossa igreja, na nossa congregação, mesmo nós não sendo fiéis ao Senhor, Ele é fiel a nós. Tem aquele cântico que diz: pode acontecer o que aconteceu nas nossas vidas, Deus continua sendo Deus. Deus continua nos abençoando. Deus continua nos amando, não é verdade? Então a adoração a Deus não é só um cântico do domingo, é a obediência na segunda-feira e em todos os dias de nossas vidas. Todos os dias precisamos andar debaixo da orientação e proteção do Senhor, pedindo que o Espírito Santo nos conduza a fazer a vontade de Deus. E assim todos podem enxergar o sinal. Uma igreja que ama a Deus se torna sinal visível através da sua alegria e confiança, mesmo nas dificuldades. Mesmo nas dificuldades, ela carrega esse sinal, ela carrega a luz de Jesus Cristo. E a sociedade pode ver nela Jesus, pode ver nela Deus. E outro ponto também, que nos é ordenado: fazendo discípulos, que é o legado para a próxima geração. Quando nós fazemos discípulos, amados irmãos, nós temos certeza que a igreja vai continuar, que a igreja vai crescer, que a igreja vai desenvolver. E principalmente com aqueles que já estão na igreja, vão se convertendo os filhos, os netos, não é verdade? E ali nós vamos discipulando e a igreja vai crescendo. E a palavra de Deus diz que Deus vai acrescentando aqueles que são agraciados. O texto diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. 36 anos, uma história de ide e um futuro de discipulado. Amada igreja, completar 36 anos não é apenas celebrar a passagem do tempo, mas contemplar a fidelidade de Deus e a perseverança de cada um de vocês nesta caminhada. Quando você caminha com Deus, você vê as suas bênçãos, vê as bênçãos sendo derramadas. E eu fico contente de ver essa igreja aqui alegre, postada, testemunhando de Jesus Cristo. Olhando para trás, vemos uma trajetória marcada pela graça. Olhando para frente, vemos o chamado de Cristo ainda mais vibrante. Ide.
E esse id nunca vai parar. Ele vai sempre estar em evidência nas nossas vidas, que queremos fazer a vontade de Deus. Quando queremos fazer a vontade de Deus, nós precisamos entender que este id está gravado nos nossos corações quando nós convertemos a Cristo. O id é contínuo, 36 anos de jornada. Ao longo desses 36 anos, essa igreja foi plantada e regada por Deus. Muitas histórias foram mudadas, vidas foram restauradas, e o Evangelho foi pregado. Mas a ordem de Jesus não é fiquem ou descansem, é idem. Esses dias eu estava conversando com a minha amada. Nos nossos 70 anos, nós estamos na hora de parar, né? Aí eu olho e vejo as histórias dos nossos missionários. E quando vence o tempo deles, e as perguntas vêm, eles falam assim: nós estamos voltando para casa porque está na hora de parar. E Deus fala conosco: ainda você não chegou em casa, como é que você quer parar? Você ainda não chegou em casa, porque aqui não é sua casa, você está de passagem apenas aqui. A missão é fazer discípulos, mas discípulos de qualidade e discípulos com compromisso. Jesus não nos chamou apenas para encher templos, mas para fazer discípulos. O discipulado é o acompanhamento intencional, formando pessoas parecidas com Jesus que geram outros discípulos. A Bíblia nos chama a atenção que o que Deus mais deseja no cristão é filhos, é gerar filhos. Mas pastor, a coisa está tão difícil hoje para educar um filho. É verdade? Aí nós entendemos que este filho é como o apóstolo Paulo fez, vários filhos, é verdade? Vários filhos, pregando o Evangelho. Quando alguém se converte, se torna o quê? Um filho, uma nova criatura, nasceu de novo. É disso que nós temos que entender. Quando você gera um filho espiritual, a Bíblia diz que no céu tem o quê? Festa, como está tendo hoje. No céu tem festa. Aos 36 anos somos chamados a amadurecer, menos eventos, mais relacionamentos intencionais. O alcance é todas as nações, amor além da nossa zona de conforto. Esse tempo fui chamado a atenção. Não estava vendo agora ali, sentado, pensando assim: é tão fácil ficar sentado no banco aqui olhando. Para mim já estava bom, ir para casa tranquilo. Quantas mensagens bonitas dos cânticos, o pastor falando, não é verdade? Os irmãos falaram, já estamos alimentados. Tão fácil, não é verdade? Fácil viver assim. E diz que em tudo tem a piada, né? Quando o irmão falou assim: nós estamos enchendo o Espírito Santo, cada vez maior, né? O Espírito Santo está enchendo aquilo ali, certo? Aleluia. Mas tem piadas também que é o contrário, é verdade? Quantas vezes nós somos obesos espiritualmente, é verdade? Quantas vezes nós queremos aquilo só para nós e não divulgamos, não pregamos o Evangelho conforme deve ser pregado, não vivemos o Evangelho. Na igreja, muitas vezes, dentro da igreja, nós temos aqui poder. Quando a igreja está reunida, e falamos isso na semana passada, a igreja tem um grande poder, reunidos, unidos, juntos, mas quando sai da porta para fora, perderam, não dão testemunho, não falam do amor de Deus, não vivem aquilo que aprenderam. Todas as nações começam no nosso bairro, na nossa vizinhança, no nosso trabalho. O amor de Cristo que nos sustentou até aqui deve ser levado aos que estão cansados e oprimidos.
O ID é um convite para sair da zona de conforto e alcançar os perdidos com o amor de Cristo. Sai da sua zona de conforto. O pastor me colocou ali, o pastor Elias. Fiquei achando que o pastor Elias ia me convidar para pregar. Esse cara tem muita coragem. Ele me colocou ali, ó, a pretensão da igreja, né? É pretensão que fala? Projeto da igreja lá. Missão da igreja. E a missão tem, né? Mas a projeção que a igreja tem de dobrar o número de membros. Nós falamos isso sempre na nossa igreja. Se você trouxer um membro esse ano, cada membro trouxer um membro, a igreja dobra, gente, na verdade. Dobra o número de membros, de salvos. Então essa missão de cada pastor fala, vamos trazer pelo menos uma pessoa esse ano. A promessa de um futuro forte. A missão de Mateus 28, 19 e 20 vem com uma promessa inabalável. Estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus falou isso para a sua igreja, para os seus discípulos. Se perseverarmos, Deus continuará nos capacitando, como fez até aqui. A força não vem de nós, mas da promessa da presença constante dele conosco. Amém? E a mensagem continua. Completar 36 anos representam pelo menos uma ou duas gerações alcançadas. O nosso foco não é apenas em números, membros, mas em maturidade, em discípulos. É 1 Coríntios 15, 58, motiva a igreja a continuarem em constância. Diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Investir em vidas é o único investimento que dá retorno eterno. Muitas vezes nós estamos preocupados, e agora com essa imparcialidade da moeda, não é verdade? Não sabemos como é que vai ficar. O meu capital, como é que vai ficar? A minha aplicação, como é que vai ficar? É verdade? Mas a maior aplicação que você pode fazer como cristão aqui na terra é investir no reino de Deus. É investir no reino de Deus. É investir para a eternidade. Aqui podemos ver um sinal de uma igreja sinalizada pelo amor de Deus. Uma igreja discipuladora é visível quando os seus membros vivem a palavra e não apenas a ouvem. É uma igreja que forma seguidores de Jesus, não apenas frequentadores de templos. Um outro ponto também que nos chama a atenção é servindo a comunidade. Servindo a comunidade, onde podemos ver o reino de Deus em ação. Não adianta eu pregar o reino de Deus na igreja. Eu preciso ver em ação, na comunidade. E aqui o Marcos 10, 45 diz assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. O nosso Mestre, o Criador de todas as coisas, ele veio para servir. O reino de Deus se concretiza no serviço prático, no poder do Espírito. Servir a comunidade é tirar o amor de Deus das quatro paredes e levá-lo para as ruas. Certa feita nós estávamos conversando sobre como pregar o evangelho anteriormente, que pregávamos, e hoje disse que isso não funciona mais. Juntava os jovens, na verdade, ia para a praça, somente sábado, que era o dia dos jogos, sábado à tardezinha, tocar violão e tal, e cantar, pregar. Aí quando terminava, falou, pessoal, tem um culto agora lá na igreja, vamos falar? Trazia todo mundo para a igreja. Mas hoje, quando a gente conversa com algum, fala, isso não funciona mais hoje. Isso já é passado. Não é assim que prega o evangelho hoje. É lógico que nós temos que estar pautado no desenvolvimento, não é verdade?
na mídia, em tudo aquilo que foi desenvolvido. Mas a palavra de Deus, ela não muda. O servir a Deus, ela não muda. E nesse levá-lo para pregar nas ruas, nos traz uma grande motivação. A comunidade precisa ver que a igreja é um agente de transformação, amor e esperança para a sociedade. Nosso serviço deve ser o cheiro suave de Cristo no bairro, aonde estivermos. Quando isso acontecer, a igreja começa a desenvolver. E Jesus falou para os seus discípulos: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Quando o mundo ver esse amor fraterno em vocês, eles vão querer fazer parte disso. Não existe no mundo isso. Eles vão querer fazer parte disso. Irmão, pois está tão difícil, esse pessoal estão sempre juntos, sempre alegres. Mateus 5,16: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E o contexto disso diz o quê? Assim. Ou assim conecta o versículo ao que veio antes, o 14 e o 15, onde Jesus afirma que os discípulos são a luz do mundo. Esta igreja é a luz do mundo. A luz não é algo que fazemos para nos tornar discípulos, é algo que temos porque somos dele, é porque pertencemos a ele, por isso que somos a luz do mundo. A luz é a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Nós só podemos brilhar quando nós temos Jesus nos nossos corações. Essa igreja só pode brilhar quando realmente Jesus Cristo seja o Senhor dessa igreja. E assim podemos ver a luz na história desta igreja. Lembre-se, 36 anos, esta igreja não ficou escondida. Ela tem sido uma cidade edificada sobre o monte, conforme Mateus 5,14. Cada batismo, cada culto, cada cesta básica entregue, cada sermão pregado foi um lampejo desta luz. Reconhecemos que não fomos nós, mas a luz de Cristo em nós que brilhou através dos pioneiros e de cada membro atual desta igreja. Foi assim que essa igreja desenvolveu e completou os seus 36 anos. A ordem: brilhe também a vossa luz. No original é um imperativo, ou seja, uma ordem, não uma sugestão. Ela deve brilhar diante dos homens, diante do público, diante da sociedade, não escondida dentro do templo. A luz das nossas obras. Quando Deus criou o mundo, falou o quê? Estava na escuridão, haja luz. Deus está falando para essa igreja: saia dessas quatro paredes e que o mundo tenha luz, haja luz através de vocês. Jesus disse: para que vejam as vossas obras, as vossas boas obras. A Igreja Batista, que faz 36 anos, não é uma igreja de aposentadoria, mas de impacto renovado. Nossa luz deve brilhar através das nossas ações concretas, daquilo que nós fazemos. O mundo não precisa apenas ouvir falar de Deus, ele precisa ver o caráter de Deus em nossas ações, em nossa honestidade, em nosso amor ao próximo, em nossa compaixão e em nossa unidade. A nossa boa obra é a nossa mensagem mais eloquente para anunciar o reino de Deus aqui na terra. O meio, vossas boas obras. A luz se torna visível através de ações concretas, morais e cristãs. Não é apenas pregação verbal, mas uma vida que reflete o caráter de Deus, reflete o amor de Deus, reflete a justiça de Deus e o serviço ao próximo. A luz para a glória de Deus Pai. O propósito, 36 anos não existe.
rapidamente. 36 anos de existência vale a pena se o resultado for para a glória de Deus. Que esta igreja nunca caia na tentação de brilhar para si mesma. Que o seu sucesso, números, prédios, sirvam apenas para que os homens olhem para a história desta igreja e digam: certamente Deus está nesse lugar, certamente Deus está nesse negócio, certamente vocês têm Deus no coração, certamente quem comanda esta igreja é Jesus Cristo. Propósito, glorifique o vosso Pai. O objetivo final não é a igreja ficar famosa ou os membros serem elogiados. As boas obras são um meio para que as pessoas vejam a obra de Deus e o glorifiquem. Meu tempo já está vencido e já estou passando para o final. A igreja é uma comunidade criada pela graça, com a identidade de luz, que tem o mandamento de viver boas obras de forma visível e pública, com o propósito de levar o mundo a reconhecer e a louvar a Deus. E as minhas últimas palavras para esta igreja: parabéns, igreja, por esses 36 anos de existência. Que a luz do primeiro amor, lá de 1990, ou na data da organização, seja ainda mais forte hoje. Eu sei que naquele tempo foi um tempo eufórico, não é verdade? De expansão, mas que ela seja mais forte hoje. Não tenham medo de mostrar vossa fé na praça pública, no trabalho, na escola e na vizinhança de vocês. Sejam em tudo constante. Eu quero dizer, brilhem, batistas. Igreja, que a vossa luz continue resplandecendo para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Parabéns, igrejas, pelos 36 anos de existência. Que o nosso Deus esteja com a mão dele estendida sobre cada um de vocês, derramando lá do alto as mais incomensuráveis bênçãos dos céus. Vocês possam continuar essa jornada de ganhar almas para o Senhor. Amém? Quero orar pela igreja. Vamos orar? Passa as suas fontes e vamos orar. E após a oração, o pastor Elias está com a palavra. Querido Deus, amantíssimo Pai, louvado, engrandecido e adorado é o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Muito obrigado, Pai, pela existência desta igreja, que há 36 anos atrás foi organizada. E neste período, ganhou muitas almas para o Senhor. Trabalhou, Deus, pregando o Evangelho, sendo luz neste mundo, sendo luz nos bairros que ela viveu. E aqui está o Deus comemorando alegremente, glorificando o seu santo nome. A minha petição, Deus, para esta igreja, que o Senhor esteja abençoando constantemente a vida desta igreja, a vida dos amados irmãos, mas ungindo o pastor dessa igreja, os pastores que aqui estão, que pertencem a essa igreja, possam ser ricamente abençoados pelo Senhor, e possam, Deus, a cada dia, a cada instante, serem conduzidos pelo Senhor a administrar de maneira toda especial, conforme o querer do Senhor para esta igreja. E em tudo, eles possam ser uma bênção. E o projeto que eles têm de multiplicar, Deus, a membresia, o Senhor possa estar abençoando, para que possam cada um estarem envolvidos no teu reino, para ganhar almas para o Senhor. E juntos possamos glorificar sempre o teu nome, para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém.